Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos chegando na sua casa com mais um contraponto. E a partir de agora, vamos debater os assuntos que mais chamaram atenção na mídia junto aos nossos convidados. O contraponto de hoje recebe os advogados, doutor Luiz Carlos, Johnny de Oliveira e doutor Azenha. Muito obrigado aos três doutos que participam, né, somando aí com o nosso público do contraponto. Muito obrigado, obrigado mesmo. E o primeiro assunto em pauta, senhores, é o seguinte: a operação do Jacarezinho deixa 28 mortos, provoca intenso tiroteio e tem fuga de bandido e policial abatido. Eu começo com o doutor Johnny, né? Qual é a sua avaliação, esse momento que o Estado do Rio de Janeiro vive, né? Dentre aí uma das maiores operações comandada pela Polícia Militar, que para uns, né, tem sido aí o dito como chacina, e para muitos outros, né, que acabam reservando a sua opinião, achar a operação correta. Qual é a análise do doutor Johnny Ramos de Oliveira sobre esse caso aí do Jacarezinho? Doutor, não tem muitas informações a respeito se aquelas pessoas ali foram, de fato, se agiram com a prisão, estavam em foro, que estavam em foro, porque muitos do que se passa na mídia aconteceu dentro de casa dos moradores. Então, assim, a princípio, do que se tem da informação, que eu tenho da informação, não se parece uma chacina, mas sim algo que a polícia fez na operação e que parece ter sido reagido e foi apenas troca de tiro mesmo entre o policial e os indivíduos que estavam fora. Doutora Senha, nós acompanhamos aí durante a semana, né, inclusive várias emissoras batendo aí nos policiais militares da forma que foi, da forma que aconteceu, né, a operação. Porém, no mesmo período, durante a semana, nós obtivemos aí alguns vídeos, algumas imagens, algumas reportagens, algumas matérias, fotos, né, de mães que estavam lá lamentando frente à polícia militar, né, a central da Polícia Civil, melhor dizendo, do Estado do Rio de Janeiro. Essas mães, as mesmas mães que lá estavam fazendo parte do manifesto, né, as fotos saíram, né, de festas, encontros, passeios com seus filhos altamente armados, né? Qual é a sua análise? Como é que o senhor viu essa operação aí lá no Jacarezinho, doutora Zenha? Merval, eu queria primeiro cumprimentar todos os integrantes do programa, do Contraponto, que vão participar, te cumprimentar o telespectador da Teresópolis TV. É sempre um prazer falar para todos os telespectadores da Teresópolis TV. Te dizer que a gente tem que ver com um pouco de cautela, porque me parece que uma dessas fotos que foi vinculada, salvo o melhor juízo, se trata de fake news. Quando você analisa uma das senhoras, eu estou falando pelo menos uma da que eu vi, e confronta a imagem com a que foi divulgado com fuzil, com uma outra senhora de idade e tudo mais, trata-se ali nitidamente de um fake news. A gente tem que ter cautela. Nós não estamos aqui dizendo que estamos a favor do tráfico do Jacarezinho contra os policiais. Não é nada disso, até porque quem veio da área da segurança pública, como eu vim, estou advogando já há muitos anos, e hoje apresentador também, você sabe, tem uma consciência de quão é difícil essas operações. Isso nas Forças Armadas se chama que tem que haver um planejamento antes, um briefing. O camarada que vai para essa operação, ele tem que estar ciente, somente naquela hora ali, recolhe os celulares de todo mundo para não haver vazamento, e ele vai saber qual é o tipo de missão que ele vai cumprir ali. E no caso que aconteceu, logo que houve o desembarque de um policial da CORE, esse policial foi alvejado, né? Houve uma rajada de balas, ele foi alvejado. A gente até vê alguns delegados, um ou outro delegado que deram entrevista, teve um até que falou que estava lá do lado, que viu que ele tombou do lado dele, que o outro foi baleado na frente, que depois... A gente tem que ter cautela, porque muita gente nessa hora quer aparecer, só quem sabe é quem estava lá.
que é uma comunidade dominada pelo tráfico, fortemente armada, a gente sabe que tem uma hora que a conversa, a inteligência, ela se esgota e tem que haver a força, tem que haver a repressão. Agora, a gente também não pode deixar, e eu acredito que nem a polícia quer também isso, de apurar aqueles excessos. Como, por exemplo, uma senhora aqui na rua, que um bandido invadiu a casa dela, e todo mundo sabe que na comunidade ninguém vai contra o tráfico, porque senão vai morrer, e um policial, segundo essa testemunha, teria executado um marginal que queria se entregar na frente da filha. Ora, uma menina de 11 anos. Se isso confirmado for, há um excesso, há um nítido excesso nisso. A gente não quer dizer que nós estamos condenando todos aqueles policiais que participaram dessa incursão. E não estamos lamentando a morte do policial civil. Lógico que estamos lamentando, nós estamos dando Estado. Agora, esse Estado também, ele tem um modo de proceder, tem uma legislação, existe o que nós chamamos de auto de resistência, tem que ser apurado para ver se realmente todos esses 26 resistiram à prisão ou ofereceram risco ao policial, porque também tem isso. Se oferecer risco, o policial vai abater. É a vida dele contra daquele marginal. Doutor Luiz Cláudio, o senhor não acha, por exemplo, existe hoje uma plataforma, né, que é o Fogo Cruzado, um grupo chamado Fogo Cruzado no WhatsApp, segundo, né, inclusive um estudo feito aí pela Universidade Federal Fluminense, a UF, o que aconteceu lá no Jacarezinho, né, foi uma das operações mais letais do estado do Rio de Janeiro, ponto. Porém, essa mesma plataforma, participantes da plataforma dizem, né, que a maioria dos manifestantes que lá estavam, né, no comando da Polícia Civil seria por determinação do próprio comando, né? Qual a sua análise com relação a esse episódio aí triste, né, que aconteceu lá no Jacarezinho? Quer dizer, triste por um lado, né? Porque depois eu quero perguntar ao Dr. Johnny, porque a mãe do policial, por exemplo, né, o policial que foi abatido, a mãe dele está acamada há mais de 2 anos, que teve um AVC, e ninguém comenta sobre esse episódio, né? A fala aí do Dr. Luiz Cláudio, por favor. Boa tarde, Enerval, boa tarde a todos. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela. É claro que foi uma operação, talvez a maior de matança, né? E isso gerou um certo, vamos dizer assim, um certo desespero nas mães do pessoal que mora ali, que viram essa situação dessa criança também. Isso não vai sair tão cedo da cabeça dela, mas a gente tem que verificar que o policial, ele desceu e na mesma hora foi atingido, quer dizer, houve a reação do pessoal do tráfico. Eles não tiveram a menor consideração com a operação. Quando eles viram os policiais, eles atiraram, quer dizer. Então, há uma resistência deles. E a polícia tinha que avançar. De uma certa forma, eles não pararam. Nós vimos fotos, vimos imagens na televisão de bandidos pulando de casa em casa, invadindo as casas dos moradores. E como é que a polícia faz? Ela vê um cara invadindo uma casa, vê o que é um bandido, está armado, eles têm que entrar e ver o que podem fazer. Agora, as circunstâncias, se houve mesmo a matança em si de pessoas que queriam se entregar, isso vai ser objeto de operações. Já tinham dito os moradores que alguns morreram a facadas, que tinha isso, já foi desmentido pelos peritos. Quer dizer, então, por enquanto, ninguém comenta que teve tiro a queima-roupa. Então, foi tudo realmente. A gente tem que só perceber e ter cautela e esperar o término do inquérito para apurar se os policiais cometeram excesso ou realmente eles só reagiram ao que estavam sofrendo. Eles precisavam, tinham uma noção, tinham que cumprir ordens, tinham mandatos que foram expedidos pela justiça, eles tinham que cumprir. E foi o que eles fizeram. Fizeram uma operação, entraram, e mal entraram, foram atingidos.
eles fizeram realmente, se há um excesso ou não de tiros, se há um excesso de violência, isso vai ser apurado ao final. Eu tenho visto declarações, principalmente do secretário de Segurança, que disse que tem provas contundentes de que eram marginais e que reagiram. Então, nós temos que esperar um pouco mais antes de emitir uma opinião definitiva. Bem, após o intervalo comercial, quero saber do doutor Johnny, doutor Azen, doutor Luiz Cláudio, a questão aí que, segundo, né, o relato da polícia, o policial civil André Farias foi baleado na cabeça e acabou, né, vindo a óbito, né, quando então ele desceu do carro da polícia militar, do carro blindado, para poder então ali tirar, né, aquele aparato do crime, que impedia ali o trânsito do veículo nas ruas do Jacarezinho. Então, você que está em casa nos acompanhando aqui no Contraponto, não saia daí, já já estamos de volta, com a participação aí do doutor Azenha, doutor Luiz Cláudio e doutor John de Oliveira. Já já estamos de volta. Doutor Azenha, o Estado, na realidade, ele acaba sendo, quer dizer, ou melhor dizendo, o crime é organizado porque o Estado é desorganizado? Demerval, eu só queria fazer um adendo, que há notícias fidedignas e idôneas que a perícia, o local onde aconteceram esses autos de resistência, eu vou ter como auto de resistência. Como eu disse, eu vim da área de segurança pública e a presunção é de legitimidade e boa-fé do policial. Mas a gente não pode deixar de analisar as coisas do ponto de vista jurídico, né? Eu, pelo menos, sou advogado, então eu tenho que analisar, me pautar por aquilo que é dentro da lei. Me tem notícia que aquele local dos fatos foi violado. A gente sabe, quem estudou medicina legal, né, ainda mais quem faz júri, como eu faço, muitos aí fazem, que quando você tem o local do crime, o auto de exame de local que fala violado, a perícia é contaminada. Não podemos deixar de esquecer também que houve aí um lapso temporal, ainda não está bem determinado a identificação, a qualificação das pessoas. Veja, a gente tem que ter cautela sim, mas nós temos que ter cautela também do lado de que, do ponto de vista que se teve um inocente que foi vitimado, essa operação policial, a meu sentir, não valeu a pena nem do ponto de vista do agente do Estado que foi abatido e nem daquelas pessoas eventualmente, vamos aguardar a apuração, que foram eventualmente vitimadas. Uma operação, por exemplo, da Operação da Rosa. Olha só, diante de sua fala, o delegado da CORE, né, o Rodrigo Oliveira, Fabrício. O delegado Rodrigo Oliveira, ele diz o seguinte: se alguém fala em execução nessa operação, foi no momento em que o policial, né, o policial civil André Farias, foi baleado na cabeça. Ali foi o início, então, né, das execuções. A Polícia Civil não executou o bandido primeiro, né? O primeiro a ser abatido foi o policial civil. E aí, obviamente, o caso tomou aí uma vultosa em virtude do número de moradores, né? Anjinhos, né? Foram abatidos aí no Jacarezinho, que foram ao todo 27. Demerval, é o que eu estou te falando. O agente da lei foi abatido. E isso justifica, pelo Código Penal, nós estamos analisando do ponto de vista da emoção. É jurídico, eu sou um pensador jurídico. Eu não posso analisar só com a emoção. Autoriza o agente que está ali na hora a repelir aquela injusta agressão. E, obviamente, está com fuzil, eu sou a favor. Eu sempre preguei isso. O camarada que está com fuzil, ele não está ali para botar o fuzil no chão e te mandar beijinho. É lógico que ele vai ser abatido. Agora, é o que eu falo, nós temos o relato e a gente não pode, quanto o Estado, quanto fiscalizador, o Ministério Público, deixar
de também averiguar, de apurar aquilo que eventualmente possa ser excesso. Nós não estamos dizendo aqui que lá tem anjinho, que o policial está errado. O meu discurso não é esse. O meu discurso é pautado na legalidade. Muitos ali tombaram, logicamente, no auto de resistência. O policial está amparado pelo Código Penal, porque o marginal trocou tiro, foi abatido. Beleza. Mas, se eventualmente, como esse caso que foi... Não sou eu que estou falando, quem está falando é a mídia. E uma mídia que faz uma apuração antes séria. Eu presumo que são emissoras de TV séria. E diz no relato que a mãe, o marginal invadiu, se entregou, queria se entregar, e houve uma execução na frente da filha dela de 11 anos, eu acho que isso deveria ser apurado. Eu não estou dizendo que todos os policiais que estavam ali estavam errados e nem que a operação está errada, nada disso. Quem diz isso é o Supremo, que impede a polícia de trabalhar com a decisão monocrática do Dr. Fachin. O Azenha está dizendo que tem que se apurar eventuais excessos. É bem diferente de querer colocar nas minhas palavras algo que possa soar como diferente da legalidade. Doutor Luiz, no mesmo dia, 2 passageiros do metrô também foram baleados dentro de um vagão da linha 2, ali na altura da triagem, estação triagem, e sobreviveram. Um morador foi atingido do pé dentro de casa e passa bem. 2 policiais civis também se feriram. Qual é a sua análise, doutor? O Estado, quer dizer, o tráfico é organizado porque o Estado é desorganizado? Demerval, só completando a situação, esse policial, quando foi baleado, no mesmo ato, na mesma equipe, né, vamos dizer assim, o outro policial foi baleado no braço. Tivemos um policial baleado juntamente com esse e mais o delegado. O delegado deu uma entrevista no domingo, explicou como foi a operação, e ele mesmo disse, eu estava ao lado desse policial baleado, morto, aliás, e o outro foi atingido. Nós descemos e fomos atingidos. Eu não vejo o tráfego totalmente organizado, porque no dia que eles se organizarem, nós vamos estar numa situação muito difícil. Ainda eles na brigam entre si. E isso, daqui a pouco, isso vai acabar. Nós estamos vendo aí milícias já com tráfico, já estão se unindo. Daqui a pouco, quando eles perceberem que o Estado vive um momento de desorganização em função da crise financeira, em função da ausência de investimento e aí em função de políticas públicas. Nós não temos isso. O pessoal entra, mata, ou ajeita, vamos dizer assim, a situação um pouco e vão embora. O Estado não consegue entrar também. É difícil. Hoje eu já vi reportagem dizendo que o tráfico já está trabalhando normalmente. Ele repõe a peça instantânea e continuam trabalhando, vendendo. Então, eu entendo que a dificuldade do Estado não seria só desorganização, seria falta de investimento. Nós não temos condições financeiras hoje de entrar numa favela de Jacarezinho, no Complexo do Alemão, e fazer um trabalho. A coisa é muito violenta. E aí a polícia tem que entrar realmente, fazer o trabalho dela e sair. Não tem outra maneira. A gente viu que a bala perdida acabou atingindo o metrô. Eu entendo ali que aquela área ali, toda vez que tivesse tiroteio, tinha que parar o transporte público, porque ali passa praticamente ao lado da favela. É um horror aquilo ali, muito mal feito, e a gente fica sofrendo essa situação aí. Ok? Doutor Johnny, qual é a sua avaliação com relação a esse tema que eu chamei a atenção agora, no nosso segundo bloco? Uma vez o tráfico organizado, o Estado acaba ficando aí desorganizado. O que o senhor acha que deveria acontecer, né, na área da segurança pública para que desse mais atenção aos nossos policiais militares e os policiais civis, para que tivessem um preparo muito melhor até do que o próprio tráfico, né? Até porque quando nós assistimos os embates entre a polícia militar, entre a polícia civil contra os traficantes, é óbvio, é nítido que o tráfico tem muito mais
amparo de armamento do que a própria segurança do nosso Estado. Como complementando aí, até posso pegar como base o que o doutor Luiz falou, precisaria de muito mais investimento financeiro na parte de segurança pública, e isso também já é algo que vem em relação no estado do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil, mas vamos focar aqui no Rio de Janeiro, de problema de anos, não só de segurança pública, mas de saúde, de outras áreas. Mas a segurança pública teria que ter um investimento muito sério, com muito mais preparo aos policiais, com muito mais cursos aos policiais e, assim, investimentos de tecnologia para que possam ter operações que, como essa daí, apesar de todo, vamos dizer, esse poder letal ocorrido, a princípio parece ter sido bem estudado, porque não temos, pelo menos, informações de tantas balas perdidas como se geralmente nas notícias ocorre, né? Foram alvos mais certeiros, a operação foi mais específica em relação a isso. Então, para a segurança pública, tem realmente muito mais investimento aí para que isso possa ocorrer de forma mais favorável ao policiamento. Tá ruim. Do Estado do Rio de Janeiro, né? Você que está em casa nos acompanhando, não saia da tela do Contraponto, porque logo após o intervalo comercial, estaremos aqui debatendo novamente com os três doutos, né? Doutor Azenha, doutor Luiz Cláudio, doutor Johnny Oliveira, falando um pouco mais da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Muitos dos policiais que acabam conversando conosco dizem que o salário é muito baixo diante de tudo o que acontece na segurança pública do Estado. Por isso, então, que grande parte da população se encontra, né, justamente uns afastados, outros no sistema de saúde, outros no psicólogo, enfim. Será que verdadeiramente temos uma polícia militar e uma polícia civil preparados para combater o tráfico de nosso Estado? Já já estamos de volta. Muito bem, senhores. Os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro e também os policiais civis do nosso Estado reclamam que o seu salário é muito baixo diante de todo aparato do tráfico do nosso Estado. Por isso, então, muitos policiais acabam estando à disposição do departamento médico, outros, né, acabam estando à disposição do setor. Enfim, eu queria passar a palavra ao doutor Johnny Oliveira para começar esse bloco, perguntando a ele por quê, né, se ele fosse aí o nosso secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, quais são as ações que ele tomaria em pró, né, não só da Polícia Civil, mas também da Polícia Militar do nosso Estado. Olha, Perval, teria as ações em base a investimento de estrutura para que esse policial possa ter melhor atendimento, sim, no seu dia a dia profissional e, com isso, realizar melhores operações. Não temos outra forma a não ser de investimento na segurança, captar recursos junto ao governo estadual, ao governo federal, para poder aplicar na melhoria de estrutura, de cursos, de tecnologia, para que eles possam avançar, trabalhar, ter o seu dia a dia de forma mais eficaz e de forma mais tranquila a sua sobrevivência. Doutor Azenha, se o senhor fosse, então, secretário de Segurança do nosso Estado, quais seriam as medidas tomadas, né, para proteger não só a Polícia Civil, mas também a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Demerval, primeiro, eu vou te pedir um tempo para te falar que fizeram algo que eu acho que não foi legal para o Rio de Janeiro. Quebraram a figura, o Instituto da Segurança Pública, criaram a Secretaria de Polícia Militar e a Secretaria de Polícia Civil. Eu venho conversando, você sabe, com muitos amigos policiais. Uns dizem que foi bom porque deu uma autonomia
a cada uma dessas corporações, e outros criticam dizendo que eu acho que tem que ter uma Secretaria de Segurança Pública até para fazer uma organização dessas comunicações. Porque a gente sabe, Demerval, que ainda existe um pouco de atrito. A gente não pode aqui tapar o sol com a peneira de dizer que nós estamos no modelo de padrão ideal, que as polícias são harmônicas, que se dão muito bem. A gente sabe que dependeria de esse fator, da volta da Secretaria de Segurança Pública. Isso foi até defendido pelo general interventor na época, o Richard, e o, salvo engano, pelo Braga Neto, que hoje é ministro de Defesa. Então, veja bem, e para a segurança pública, nós... Pois não? Pode falar, Zé. Pode falar? E para a segurança pública, nós não podemos esquecer que nós temos que ter uma corregedoria muito forte e atuante, porque boa parte dessas armas que chegam até esses marginais, infelizmente, Demerval, tem dedo de agente do Estado que, através da corrupção, facilita esse tipo de coisa. Então, é um trabalho. Eu defendo, eu advogo. Aliás, eu com graças a Deus, hoje afastado, o governador Witzel, quando a gente ainda acreditava nele, tinha algum tipo de contato, diversas vezes, até na casa dele mesmo, eu disse, apresentei um projeto a ele, no qual existiria uma academia de inteligência da polícia judiciária e também da polícia ostensiva no Rio de Janeiro, porque eu te cito um exemplo do Rogério 157, que foi preso dentro da comunidade do Arará sem um tiro, e foi uma liderança presa e afastada do convívio da sociedade. Então, o que o ASEM advoga é uma segurança pública de verdade, de fato, e não de conto de fada. Porque ninguém aqui vai poder dizer que esses 27 que morreram, se nós viermos a supor que os 27 são realmente marginais, e eu acredito que uma boa parte são, mas que isso vai resolver o nosso problema de segurança no Rio de Janeiro. Não vai, Demerval. Nós só vamos resolver com uma série de fatores que demandaria mais tempo eu explicitar aqui para os telespectadores da Teresópolis TV e do Estado. Passa por uma questão de logística, passa por um cinturão que eu advogo. Sempre falei isso para o Witzel, quando parece que ele estava bem da cuca, que depois ele ficou dodói, né? Sempre falei que tinha que ter um cinturão no Estado para poder asfixiar o tráfico de droga, mas combater também a corrupção dos agentes públicos que trabalham como informantes, que passam e vendem a arma que pegam de outra operação e não apresentam. Então é um trabalho de inteligência policial que o Estado do Rio de Janeiro, Demerval, ainda está muito longe de ser uma realidade. Azenha, entre os artefatos, né, que foram apreendidos pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mais de 15 pistolas, 6 fuzis, uma submetralhadora, munição antiaérea. Ainda a operação envolveu 250 policiais, 4 blindados e 2 helicópteros, né? Doutor Luiz Cláudio, se o senhor fosse o nosso secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, quais seriam as ações que o senhor promoveria em prol não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil do nosso Estado? Eu concordo também com a opinião do Azenha. A gente precisa de uma Secretaria de Segurança unificada. A gente percebe, aqui, principalmente no município do Rio de Janeiro, há vamos dizer, um jogo de vaidade entre o secretário, entre o comandante, o delegado, e no final cada um faz o que quer, como quer. É nítido, é patente isso, a gente sabe como é que funciona. Eu acho que nós tivemos aí muitas perdas com esses governadores afastados, com problemas sérios, e deixaram a coisa correr, vamos dizer assim, sem investimento nenhum. Nós temos que ressaltar aí o trabalho que foi feito pela Polícia Civil, no caso do Dr. Jarinho, que foi feito através de um equipamento que foi comprado pelo governador atual, quer dizer, isso é investimento, isso é inteligência. E a gente tem que procurar investir na segurança. Esse cinturão junto ao Estado do Rio de Janeiro é essencial. Nós estamos sofrendo aí, estamos vendo que
entra, sai mercadoria, volta mercadoria, e pouca fiscalização, pouca apreensão. E isso é necessário. A gente tem que buscar investimento na área de segurança de um modo bem atualizado. Nós temos a área de informática que a gente precisa dar apoio. Esse bom exemplo que foi dado aí no caso do Dr. Jarinho, com equipamento estrangeiro, israelense, que se conseguiu buscar, resgatar todas as mensagens. Isso é importante. Nós temos que investir na inteligência. É claro que essas operações são necessárias, mas ela causa um estrago maior, porque ninguém quer ver o seu filho morto, está numa operação, ele se entregou, tem que levar para a delegacia. Agora, como é que a gente vai provar que se entregou ou se não estava ali aguardando, como fizeram com o policial? Esperaram ele virar as costas ou ficar numa posição vulnerável e atiram. É complicadíssimo isso. Doutor Johnny Oliveira, se o senhor fosse aí o comandante de segurança pública do nosso estado, de acordo com a fala do doutor Azen e também do doutor Luiz Cláudio, né, quais seriam as medidas tomadas com a sua varinha de condão? Conforme eu até falei anteriormente, e aí na fala, com base deles, tem que ser o setor de tecnologia mesmo, tá? A tecnologia está aí cada vez mais para ajudar. Agora, quanto mais com os drones, que ficam até mais fácil, mais barato, vamos dizer, a fiscalização, né, de toda a cidade, de todo o estado, investindo aí nessa segurança, tendo mais olhos. E o doutor Azenha lembrou aí da prisão sem nenhuma morte. Com certeza foi uma operação muito bem estudada, de uma inteligência realmente ímpar, para que a polícia possa entrar numa comunidade e não ser alvejado de nenhuma maneira, né? Então, a solução não tem outra a não ser um investimento junto à segurança de infraestrutura, não só na parte de informática, mas de infraestrutura como um todo, de mais policiamento, porque apesar do Rio de Janeiro ser pequeno, ele é grande, onde não dá para ter um policiamento não só ostensivo, mas até de prevenção em toda a cidade. Bem, eu queria que os senhores agora me respondessem sim ou não, né? Doutor Azenha, o senhor concordou com a operação da Polícia Civil no Jacarezinho? Sim ou não? Tem que dizer sim ou não, sem, não pode fundamentar? Doutor Azenha. O senhor concordou com a operação no Jacarezinho, sim ou não? Bom, eu vou me antecipar, então. Eu vou te deixando uma situação difícil, hein? Bom, não, o senhor não é advogado, o senhor não é advogado de ficar em cima do muro. Eu vou dizer sim. Doutor Luiz, o senhor foi a favor ou contra a operação da Polícia Civil? Sou a favor da operação. Doutor Johnny Oliveira. A favor da operação. Foi a favor? Doutor Johnny foi a favor também? Sim, fui a favor da operação, sim. Então, depois do intervalo comercial, você que está em casa nos acompanhando, né, aqui no Contraponto, você saberá por que os doutores foram a favor da operação que aconteceu no Jacarezinho, e estaremos aqui encerrando o nosso Contraponto no último bloco, né, onde cada participante, né, aqui no Contraponto deixará a sua nota 10 e a sua nota 0 da semana. Já estamos de volta. Muito bem, doutor Luiz Cláudio, por que o senhor foi a favor da operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, no bairro, na comunidade do Jacarezinho? Meu irmão, eu entendo que o Estado ele tem que entrar em todos os locais. Essa história de que o tráfico está ali, mandando, fazendo o que quer, invadindo casas, colocando as meninas para se casarem com eles ou ficarem com eles quando querem,
tirando morador, expulsando. Isso tem que acabar. O Estado tem que estar presente. E uma forma do Estado entrar, infelizmente, ainda é com operações policiais. Pode ter sido um excesso, pode não ter sido, isso vai ser apurado ao final do inquérito, nós teremos um posicionamento do Estado. Mas o Estado tem como e tem que entrar em qualquer local. Eu estava vendo há poucos dias aí uma reportagem sobre violência doméstica, uma moradora reclamando que morava perto de uma comunidade e que ela ligava para a polícia e a polícia dizia assim, olha, eu não posso entrar, temos que fazer uma operação. E para fazer uma operação por causa de uma violência doméstica não tem a menor condição. E é o que acontece. Por quê? Porque o tráfico comanda, decide a hora que a polícia tem que entrar ou não. Então isso tem que acabar. Existem moradores que precisam da polícia, que querem a polícia, e ele tem que ter essa faculdade de exigir e de cobrar a presença do Estado ali dentro. Então, eu sou favorável, mas também digo de antemão, o Estado tem que entrar com a política pública ali também. Perfeitamente. Sai do doutor Luiz Cláudio e sigo diretamente lá para o norte do estado do Rio de Janeiro, falar com o doutor Azenha, né, ele justificando aí, né, a sua opinião a favor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Demerval, veja, você me pediu para responder sim ou não. Eu respondi sim, porque de fato existia uma investigação com determinação judicial para mandados de prisão de natureza cautelar, ou seja, provavelmente preventiva, talvez busca e apreensões, mas a gente sabe que busca e apreensão em comunidade. Agora eu também me coloco no lugar do morador, o trabalhador de bem. Eu não estou me colocando no lugar de bandido nenhum. Mas como deve ser difícil, Demerval, com um trabalhador de bem. Vamos dar um exemplo aqui de um garçom que mora no Jacarezinho, tem que acordar às 5 horas da manhã para estar lá no restaurante que ele trabalha. E quando ele está saindo, ele tem a casa dele invadida. Tanto pelo marginal, como pelo policial que, cumprindo a lei ali, vai ter que entrar na casa dele para perseguir aquele marginal. Olha que situação difícil, né? Então eu respondi sim, porque existia uma operação planejada para dar cumprimento a esses mandados. Eu não sei ou não o que o ministro Fachin, dia 21, agora vai entender. Certamente o Supremo vai se manifestar sobre essa operação. Agora, o que eu defendo é que, e eu conversando, vou dar o nome dele, com o ex-comandante da rota, que você sabe, né, meu irmão, o Coronel Longo, conversando com ele, ele disse, olha, isso é comum acontecer, uma operação em que, infelizmente, tomba um agente da lei, a tropa é difícil não conter a emoção e ir com a razão, mas a tropa, aí no caso a tropa Core, que é uma polícia civil e não militarizada, é claro que isso vai abalar com o ânimo de todo mundo. A gente não vai negar aqui que não vai. E aquele eventual traficante tiver de fuzil, eu sempre falei, vai ser abatido. Agora, o que quiser se entregar, é esse adendo que eu faço. Eu acho que o policial que lá está, ele tem que fazer o cumprimento do mandado de prisão desse elemento. Por mais que ele esteja abalado com a morte do colega dele, é difícil, Demerval. Eu sei que é difícil. Como eu te disse, eu já fui agente de segurança, inclusive polícia penal, e sei o quanto é difícil. Só sabe quem está naquela situação lá. Mas também pergunto, e essa viúva agora do policial civil? O que o Estado, para a mãe desse policial civil que estava com AVC, o que o Estado vai fazer? Tem que acompanhar de perto também. Vai demorar a conceder a pensão? Vai virar as costas? Porque tem esse fator também. Como anda o carro do policial? Eu sou a favor, anota aí, isso aí eu sempre preguei, que o Estado do Rio de Janeiro, Demerval, tem que fornecer, subsidiar um carro blindado para cada policial penal, civil e militar. Isso salva vidas. Nós tivemos o caso do Major Luna, que investigava o tráfico lá do Dendê, foi alvejado, não estava no carro blindado, morreu. Se o Estado pagasse um carro blindado,
Ah, mas por que vai pagar o carro blindado para o policial? Porque ele defende a tua vida. Porque ele se coloca por você a combater a marginalidade. Então, eu, se fosse governador do estado, Demerval, eu faria um compromisso. Em 1 ano, eu vou subsidiar o estado um carro blindado para cada policial no Rio de Janeiro. Vamos parar com demagogia. Porque tem muito aí, até delegado mesmo. Senão os blindados não seriam blindados para entrar nas comunidades, né? Exatamente. Tem muito delegado de polícia também, papagaio de pirata, que está dando entrevista igual de dar entrevista, e que eu tenho minhas dúvidas, que eu ouço a policiada falar, que não tem essas coragens todas, não. Só fala em TV. Então é outro fato, tem que ver. A polícia tem que tirar os papagaios de pirata, porque delegado sério operacional não vive dando entrevista, não. Entendeu? Então é isso. O estado do Rio de Janeiro, eu não vou dizer aqui que acredito que não teve excesso. Eu acredito que possa ter, mas só quem vai dizer é uma investigação isenta. Por isso, também, dentro do plano de segurança que eu tenho, Demerval, que eu apresentei na época para o ex-governador, o Wilsinho dos respiradores, eu apresentei para ele um projeto sério, que também daria uma autonomia às ouvidorias de polícia, mas sem aquela covardia contra o policial, para apurar o excesso, porque eu dei exemplo aí daquele garçom, aquele trabalhador de bem, que não tem nada a ver com tráfico, e que entra lá, tem um zauê na casa dele, se houve um excesso do policial, infelizmente, Demerval, não se trata de estar do lado de bandido ou de policial. O Estado vai ter que apurar. Olha, muitos falam que o Rio de Janeiro é um estado violento, né? E segundo a última pesquisa, o último ranking da violência do país, as taxas de morte violentas internacionais a cada 100 mil habitantes por estado em 2019, eu vou passar aqui rapidamente os 10 primeiros estados do nosso país. O primeiro é Amapá, o segundo, Sergipe, o terceiro, Rio Grande do Norte, o quarto, Pará, o quinto é a Bahia, o sexto, Pernambuco, sétimo, Roraima, oitavo, Rio de Janeiro, nono, Alagoas e o 10º estado é o Acre. Doutor Johnny Oliveira, né, o senhor deixando a sua fala com relação ao seu posicionamento de apoio à Polícia Civil. Por que o senhor apoiou, então, aí a operação no Jacarezinho? O apoio se deu, apesar da, vamos colocar, infeliz e lamentável quantidade de mortos, quase 30 pessoas mortas. Né? Eu acho que quando a polícia vai fazer a operação, o Estado da operação não vai nunca com esse pensamento sabendo que pode vir a ocorrer, porque você está lidando ali com pessoas do outro lado que vão querer também, de certa forma, tirar a sua vida, são bandidos fortemente armados. Foi favorável no sentido que, de acordo com as apreensões, a quantidade de armas realmente muito pesadas, e você colocou até de armas antiaéreas, que vão sair das ruas, que podem vir que vai contribuir para uma melhor segurança, ainda que nesse primeiro momento já tenha voltado a funcionar ali o tráfico na comunidade de forma normal, eles estão aqui nesses primeiros dias com menor poder ofensivo, com menor poder letal. Isso junto com novas ações para se prevenir a entrada de armas na cidade, no estado, com uma forma, de maneira contínua, vai ajudar na redução da violência aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade, ainda que hoje esteja colocado aí, conforme a pesquisa, no 8º local. Nós sabemos que Rio de Janeiro é vitrine, sempre vai ser vitrine, nós somos ainda que não legalmente ali a capital, né, do país, mas somos vistos em todo o mundo. Então, foi favorável, ainda que, como coloquei, infelizmente, a quantidade de mortos ocorreu. Aproveitando a sua fala, doutor, gostaria que o senhor deixasse, então, aqui aos amigos do Contraponto, né, a sua nota 10 e a sua nota 0, o que mais chamou a atenção aí do senhor durante a semana, né, o senhor conclamando com a nota 0 e depois conclamando aí com a nota 10. Não, desculpa, Fábio, não consegui ouvir direito. Aproveitando a sua participação, sendo aí o último dar opinião no nosso bloco, desse último bloco,
eu gostaria que o senhor deixasse a nota 0 da semana e a nota 10 da semana, o que mais chamou a atenção aí na sua análise, doutor Johnny Oliveira. A nota 10, como fui a favor aí da operação, vai para a operação que tirou aí do Estado e a sua nota 0? E a nota 0, nesse primeiro momento, vai aí para a mídia também, que está todo instante querendo colocar a quantidade de todos os mortos ali, ainda que possa, em algum caso, ter ocorrido um excesso de execução, excesso de violência por parte da polícia. A nota 0 vai para a mídia, está tentando desqualificar a todo e qualquer custo a ação do Estado. Doutor Luiz Cláudio, eu gostaria que o senhor deixasse aí a sua nota 10 e a sua nota 0 da semana para a gente fechar aí o contraponto de hoje. A minha nota 10 é a recuperação daquele armamento que se encontrava na mão dos traficantes. Nós precisamos realmente tirar. Cada vez mais a gente vê um armamento pesado, bélico, bem pesado. E meu nota 0 é a total ausência de um controle dessas armas que entram no estado do Rio de Janeiro, seja pelo mar, seja pela terra. A gente precisa melhorar isso. Maravilha. Obrigado pela participação do doutor Luiz Cláudio. Doutora Zenha, Marcelo Rosa já me olha com aquele olhar que não é mais aquele olhar sorridente, né? É já olhar com a cara fechada, né? Então, para a gente fechar o contraponto, a sua nota 10 e a sua nota 0 da semana. Demerval, minha nota 0 vai em duas situações. Primeiro, do senhor Eduardo Paes, que foi flagrado no meio da pandemia, logo após o seu decreto, ou durante o seu decreto, não importa, porque sem máscara, prender a sua guarda, prendeu uma cidadã, inclusive jogando ela na viatura, porque estava sem máscara, e ele, no pagodezinho, com amiguinhos, o senhor Eduardo Paes, para ele não vale a lei, o decreto, que nem lei, decreto, que não pode prender ninguém. Então, nota 0 para esse canalha, e nota 0 também para uma coisa que não foi falada aqui, que a polícia prendeu aquela operação, os documentos num barraco, segundo os policiais. Isso tem que ser apurado por uma corregedoria independente do Ministério Público, porque esse Ministério Público do Estado, não podemos esquecer, tiveram seus prevaricadores, seus falsificadores de assinatura, inclusive procuradores que ficaram 3, 4 dias presos ali para inglês ver. Então o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem que resgatar a sua credibilidade. E a sua nota 10? A minha nota 10? A minha nota 10 vai para os policiais, veja bem, não é o delegado, um ou outro papagaio de pirata. Os policiais que desembarcam na frente para poder remover aqueles trilhos lá e que, como o André, que foi vitimado, poderiam ter sido vitimados. São os policiais de carreira da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E não um ou outro papagaio de pirata que aproveita da situação para ficar dando entrevista para a imprensa. Muito obrigado aí, doutora Zenha, muito obrigado, doutor Luiz Cláudio, muito obrigado, doutor Johnny Oliveira, e muito obrigado a você que está em casa nos acompanhando aqui no nosso Contraponto. Na próxima semana, estaremos aqui de volta discutindo os municípios, o nosso estado e o nosso país. Muito obrigado aos senhores pela participação e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. A gente agradece, boa tarde. Senhores, eu vou confirmar o horário que vai ser exibido e passo para cada um. Eu vou fazer uma chamadazinha para colocar na página da TV, na minha página pessoal, e aí remeto para vocês.